Olá, crianças! Hack the Bear, surpresa! Hack the Bear, out of nowhere. Meus queridos, depois de ter lançado o vídeo original, o primeiro vídeo desta nova fase aqui do Girls Are in the Rocks, motivado pelos incessantes pedidos do meu produtor, o Sebastian. Se vocês ouvirem ruídos de fundo, tem um campo de futebol aqui e as pessoas estão numa acirrada partida em que palavrões estão sendo proferidos, toda sorte de blasfêmia já foi dita. Acredito que as pessoas estão a 5 minutos de altercações físicas, né? Enfim, as maravilhas do esporte, né? Olha quem fala, o cara que é viciado em luta livre, o cara que é viciado naquela mistura de esporte e teatro que envolve cadeiradas nas costas, né? Que envolve taxinhas, pular em taxinhas, né? Quem não gosta? Uma mesa pegando fogo, né, rapaz? Flaming table! Good God! He rounds the reverse inning! Enfim, motivado pelas incessantes solicitações do meu produtor, o Sebastian, eu resolvi vir responder algumas perguntinhas, né, que foram feitas. Gol, caralho! Algumas perguntinhas que foram deixadas no meu NGL, né, no meu Not Gonna Lie, né, NGL. Aquele app de perguntinhas anônimas que as pessoas enviam e podem proteger a sua identidade, então elas podem perguntar as coisas mais horrorosas possíveis. Elas perguntam sobre sua vida afetiva, sua vida íntima, quais os crimes no Código Penal que você já quebrou, quais você pretende quebrar, né? Enfim, estou aqui já em meu puff, com minha toalhinha, porque está um calor dos infernos aqui em São Paulo, da minha garrafinha de água. Se hidratar é importante, se hidratem, crianças. E vamos começar com as perguntinhas. Então, Sebastian, pode ler a primeira pergunta, pode passar, eu vou projetar aqui na tela, ok? Primeira perguntinha é: que time é... César Graça agora? Engraçado, humor, né? Humor. Humor. Humor, cacete planeta, né? Humor e piadas. Humor, tiozão do pavê, né? Filha da... Como eu sei que não foram as pessoas que me mandaram isso aqui, eu deixo a porra do negócio aberto pra todo mundo me mandar perguntinhas. São só umas perguntinhas lindas, umas perguntinhas inteligentes, o pessoal me mandando umas mensagens tipo: Urso, a gente gosta de você, Urso, se precisar, tamo aqui. Inclusive, quem manda essas mensagens, eu não sei que é, porque realmente o negócio é anônimo, mas quem quer que seja, cara, tamo junto. Então, essas pessoas me mandam perguntinhas legais. Aí eu abro pra, porque as perguntinhas não são as perguntinhas do NGL. Eu liberei que o Sebastião me fizesse algumas, porque eu estava esperando perguntas inteligentes, que ele fosse fazer perguntas que fossem motivar a discussão. Mas não. Zé Graça do inferno. Maldito. Espírito de iniquidade da casa do demônio. Isso que eu ganho por ter um produtor que eu não pago pelo trampo. Próxima pergunta. Vai você! Vai! Enfim. Próxima pergunta. Quadrinhos são literatura? Não. Próxima pergunta. Desenvolver. Quer me enfiar em treta de 6 meses atrás? Sério? Beleza. Tá. Seguinte, cidadãs. Qual o plural do cidadão? Seguinte, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhas e... Enfim. Chega num rapper, tá? Chega num carinha de uma banda de rock, sei lá, música eletrônica, e pergunta pra ele o seguinte: cidadão, você acha que, ouvindo o seu gênero mais popular, as pessoas vão poder usar esta música como plataforma para consumir música de verdade, no caso jazz, música clássica? Chega pra pessoa que especializou em produzir terror, por exemplo, e pergunta pra ela: mas, vendo seus filmes, você acha que as pessoas vão poder ver filmes de gêneros sérios de verdade, tipo drama? Faz isso. E vê se você consegue sair com todos os dentes na boca. Infeliz. Então por que a gente tolera esse tipo de pergunta imbecil nos quadrinhos?
Eu acho que a pergunta importante aqui não é se quadrinhos são literatura. Eu acho essa pergunta batida. A resposta simples é não. Quadrinhos são quadrinhos, literatura é literatura, cinema é cinema, música é música. Quadrinhos são quadrinhos. Eu acho que a pergunta interessante aqui é por que as pessoas querem tanto que quadrinhos sejam vistos como literatura? Você tem duas grandes respostas aqui. Uma é puramente prática. Se você enxergar quadrinhos como suporte para outras formas de literatura, né, como um degrau para o qual você vai chegar na literatura de verdade, né, que são os livros, os clássicos da literatura, você, por exemplo, tem a situação em que o Estado pode, pensando, usando essa prática, esse raciocínio, né, financiar projetos de quadrinhos como suporte à leitura. E isso é muito legal. Eu acredito que o Estado deve financiar o mercado cultural, deve financiar, oferecer algum tipo de suporte financeiro de fato para o mercado de artes, né, para o mercado cultural, né, para que as pessoas possam praticar a sua arte e ganhar dinheiro no processo, né. Arte é o que torna a vida possível, né, é o que torna a vida suportável, né. Então você tem o Estado colocando quadrinhos, por exemplo, em editais de leitura, né? Esses editais que vêm todo ano de material que vai ser utilizado como auxílio à leitura nas escolas. E aí, por exemplo, um quadrinista pode, sei lá, adaptar um dos clássicos da literatura, ou pode fazer uma biografia de alguma personalidade histórica. E aí, esse trabalho, se for escolhido, se for selecionado, ele vai ser remunerado, e aí o quadrinista tem uma segurança financeira para poder usar esse dinheiro para se sustentar e para financiar os projetos mais autorais, mais experimentais, mais alternativos, né? Isso é legal. Então, da parte dos produtores de quadrinhos, faz todo sentido. Agora, e do fã? Por que o fã quer tanto que quadrinhos sejam literatura? Bom, primeiro, se quadrinhos são literatura, quadrinhos são alta cultura. E aí você não pode dizer que o gibizinho do Superman, o gibizinho dos Vingadores que ele está lendo não é alta cultura. Porque quadrinhos tem que ser alta cultura por causa da aproximação com livros. E ao mesmo tempo acho que tem uma confusão semântica aqui, uma confusão retórica, digamos assim, que é a seguinte: as pessoas estão confundindo o valor literário com o valor artístico. Quando eu comentei que quadrinhos não eram literatura, teve um monte de gente que veio xingando até a quinta geração da minha família no Twitter, né? Um deles me disse o seguinte: mas quadrinhos são literaturas porque eu aprendi várias palavras novas lendo gibis. Bom, se esse é o critério, eu vou pegar o meu celular terminando essa gravação e eu vou ligar para a Associação Brasileira de Letras, para a Academia, né? Associação, meu Deus. Academia Brasileira de Letras, perguntar se eles já separaram um lugar do seu Moacir, né? Que é o vizinho da minha mãe e que há 35 anos faz bulas de remédio para uma empresa farmacêutica, né? E eu pegava essas bulas e eu aprendia várias palavras, então eu quero saber não só se o lugar dele na ABL já está garantido, mas se eu posso dar as boas notícias, né? Porque, né, moramos praticamente a vida inteira próximo um do outro, não é? Valor literário e valor artístico não são a mesma coisa. Por que eu sou tão defensivo com essa questão de quadrinhos e literatura? Porque eu acho que é um demérito os quadrinhos enquanto uma mídia que tem sua própria particularidade, e é isso que define uma mídia. Ela tem elementos que são só dela e são intransponíveis para qualquer outra. Mas você adapta quadrinhos para o cinema, mas não são quadrinhos no cinema que você está vendo, tá ligado? São tropes dos quadrinhos, são formatos de quadrinhos, mas você não vai, de fato, quando você adapta um quadrinho para um filme, você não vai ler o que está passando na tela. Você não vai ter a distribuição de quadros, sabe? Quadrinhos são mais do que só os eventos. A gente está tão acostumado a pensar em quadrinhos como um desenho animado na nossa cabeça, e a gente acha que a transposição para o cinema, que a transposição para a animação é 1 para 1. A gente não entende o processo intelectual extremamente complexo que rola quando você está lendo um gibi, sabe? Tipo, pensa assim, quadro número 1, você tem um cara com o punho para trás. Quadro número 2, você tem um Paul. Quadro número 3, um cara no chão. O que você viu? Uma sequência de um soco? Não! São 3 desenhos aleatórios. Onde que rolou esse encadeamento de sequência? Onde que rolou essa ação do cara vir, acertar um soco e derrubar o sujeito? Aqui.
ou naquele espaço entre os quadrinhos que a gente chama de sarjeta, calha, canaleta, etc, etc, etc. Que é aquele espaço branco separando os quadrinhos, manja? Então, a ação de fato aconteceu ali. Você precisa entender a linguagem própria dos quadrinhos. Você precisa entender que aquele balãozinho com letras dentro significa que é o que a pessoa está falando. Se for um balãozinho que parece um algodão com bolinhas, é o que ele está pensando. Se for uma caixa de texto, significa que o tempo daquele texto é diferente do tempo da ação ocorrendo de fato. E por aí vai, tá ligado? Desde quadrinhos mais convencionais, material mais tradicional, até umas paradas mais experimental, sei lá, aquelas páginas do Todd McFarlane no Spawn, que tipo, não existem quadros separando os quadros de fato, separando as ações, né? Você tem uma página contínua e meio que você vai sentindo o desenrolar do texto, né? Recentemente eu coloquei no meu Instagram uma página de Lucifer, em que você tinha a passagem de tempo na página do quadrinho sendo apresentada visualmente através do encadeamento dos quadros na página. Isso é maravilhoso. E isso é inadaptável para outras mídias. E principalmente, é isso que eu preciso que seja entendido. Isso não é um demérito. Eu não estou dizendo que ao não poder adaptar isso para outra mídia, isso é ruim. Pelo contrário, é isso que faz os quadrinhos uma mídia única. Do mesmo jeito que, tipo, filmes são filmes. Do mesmo jeito que séries são séries. Do mesmo jeito que música é música. Do mesmo jeito que games são games. E sabe o que me deixa puto? Mas sério, puto mesmo. Vamos falar a verdade aqui. Tá um calor. Eu tô de mau humor, então vamos ser honestos aqui um com o outro. Quadrinhos são, no máximo, contemporâneos do cinema. Você pode dizer que o cinema é algumas décadas, talvez um pouco mais velho, mas é tudo final do século XIX, começo do século XX. E ainda assim as pessoas tratam como se quadrinhos precisassem beijar a mão de mídias mais novas, como por exemplo a TV. A TV vai surgir, se popularizar na década de 40, 50. O rádio, um pouco antes disso. Os games... games tipo, vão se popularizar no final dos anos 70, começo dos 80, mais ou menos, né? Os quadrinhos são pelo menos 50 anos mais velhos que algumas dessas mídias. Pelo menos quase 100, na verdade, do que os games. E ainda assim, quadrinhos precisam beijar a mão de outras mídias, né? Para conseguir validação, para conseguir ser percebidas como arte. Por quê? Porque eles funcionam dentro do capitalismo. Pronto, envermelhamos este vídeo, meus queridos. Capitalismo, sempre, a base de todos os problemas da humanidade, meus queridos. Porque, como eu disse no vídeo do Doutor Estranho, eu fiz esse comentário, acho que não. Não, na verdade não, foi numa das versões dele que eu acabei deletando, porque não ficou tão boa. O nosso valor no capitalismo é diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que a gente pode proporcionar. Vou repetir. O nosso valor no sistema capitalista é determinado a partir da quantidade de capital, a quantidade de dinheiro que a gente pode gerar. Se você gera uma quantidade de dinheiro X, você tem valor. Se você gera uma quantidade de dinheiro Y menor, você tem menos valor. Isso se você não gera nada, você é aleijado socialmente, você é ostracizado, você é deixado de lado socialmente. Você é tratado como um indigente, você é tratado como um vagabundo, como alguém que não tem valor nenhum, porque você não produz. Né? Produtividade é o nome do demônio que rege os nossos dias, né, meus queridos? E quadrinhos, mesmo na época das vacas mais gordas, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, antes do boom das comic shops, né, antes da implosão, né, do mercado de quadrinhos, né, antes da bolha dos quadrinhos explodir, já não fazia fortunas, tá ligado? Então, por isso, como não gera grandes quantias como o cinema ou os games, os quadrinhos acabam precisando de validação de mídias que tipo, são mais, digamos assim, funcionais dentro do capitalismo. Perceba como os games, eles têm um cenário muito mais saudável. Por quê? Porque eles geram mais dinheiro, inclusive do que o cinema, inclusive do que o mercado de música. Percebem? Tipo assim, de onde vem o dinheiro dos quadrinhos hoje em dia? Licenciamento. A Marvel licenciando para camiseta, para filme, para desenho, para capa de caderno, bonequinho, etc, etc. O grosso dos quadrinhos vem do dinheiro dos quadrinhos? Não. Vem de venda dos quadrinhos. É um mercado que consegue se sustentar, mas sempre tá sempre ali, né? Se esforçando para manter o nariz acima da linha da água.
para poder continuar respirando. O grosso do dinheiro dos quadrinhos vem de outras fontes. De onde vem o dinheiro dos games? Dos games! Vendendo games, vendendo mídia física, vendendo jogo digital, vendendo console, vendendo acessório. A indústria de games precisa... As indústrias ao redor de games, os filmes de games, etc. Eles precisam mais da indústria de games do que a indústria de games deles. Sabe? O novo filme da Lara Croft flopa, um monte de executivo vai chorar lágrimas de sangue. O novo filme da Lara Croft flopa, o pessoal da indústria de games, toda a fonte de dinheiro que entra é legal, mas dane-se. Roda o jogo, segue o barco, né? Vamos nos preocupar com o que importa, sei lá, quando é a data de lançamento do novo Mortal Kombat, quando sai o novo Persona, quando sai o novo God of War, tá ligado? Vê como é uma mídia que consegue, tipo, respirar de forma muito confortável, porque gira uma quantidade de dinheiro que pode permitir que ela funcione assim. E eu não estou dizendo que o mercado de games é perfeito, longe disso, em termos de distribuir a fatia do bolo para os produtores, né, para o pessoal produzindo games de fato. Mas ainda assim, é um cenário muito mais saudável do que o cinema, muito mais saudável do que a indústria da música, né? E, claro, muito mais saudável do que os quadrinhos. Que área eu resolvi me especializar em falar, né? É um dos campos de arte que menos dinheiro gera. Escolhas de vida, né? A gente faz e aí tem que viver com elas. Então, resumindo, quadrinhos são literatura? Não. Mas eu acho que o mais importante é, quadrinhos não deveriam se preocupar em ser literatura. Tem valor literário? Tem valor literário. Mas, tipo assim, quadrinhos são quadrinhos. Você tem quadrinhos, você tem coisas tipo Angola Janga, e você tem coisas tipo os quadrinhos da Escroto Comics. Você tem coisas tipo o El Perro Feo, os quadrinhos do Lobo Ramírez, tá ligado? Que são escatologia e gore, e essas paradas mais tipo punk, manja? Isso é legal. Então, respondendo a pergunta, não. Quadrinhos não são literatura. E tudo bem. Próxima pergunta. Meus quadrinhos nacionais favoritos. Ok. Eu não vou pegar porque eu tô com preguiça, mas estão todos aqui na estante do meu lado. É porque assim, eu sou pirateiro, eu não tenho nenhum problema em admitir isso, eu não escondo isso. Mas todo pirateiro, todo criminoso, todo vilão tem que ter regras. A minha eu nunca baixo coisa independente nacional. E mesmo independente gringa, eu vejo cada caso é um caso. Então poderia pegar todos aqui. Então, Angola Janga tá logo ali perto da minha coleção de bonequinhos do Gumball. Se não, vejamos. Angola Janga, Kung Fu Ganja, logo ali em cima. O Vida de Plástico, do Gustavo Duarte. Lá em cima tá um dos meus gibis favoritos da vida, que é o Diomedes, do Mutarelli. Esse é um dos meus gibis favoritos ever, independente da nacionalidade do artista, né? Independente do país de origem do quadrinho em questão. Algum que eu não lembrei. Tem um Monstros aqui. Não, Monstros é do Gustavo Duarte. O Vida de Plástico é de quem? Peraí, só um minuto. Ricardo Coimbra. Eu pensei no criador do Monstros, né? O Gustavo Duarte. Na verdade, que também é um dos meus favoritos. Então, eu vou colocar esses. Diomedes, o Monstros, Angola Janga, o Vida de Plástico e o Kung Fu Ganja. Se você quer saber mais sobre esses, deixa comentários aqui que eu posso fazer textos ou videozinhos sobre cada um deles individualmente. Não que eu acho que precise falar muito de alguns deles, que eu acho que são todos, pelo amor de Deus, né? Mutarelli, Angola Janga, né? Mas, sei lá, se quiserem me ver brisando sobre, deem um toque. Próxima pergunta. Meus podcasts favoritos. Podcast gringo, eu ouço Voice of Wrestling, o Flagship, né? O Voice of Wrestling é um coletivo de pessoas falando sobre wrestling, sobre luta livre. E o principal, o podcast principal sobre o qual todos os demais orbitam é o Flagship, apresentado por Joe Lanza e Rich Crate. É maravilhoso. Tem o Cerebro, do Connor Goldsmith, que é um podcast sobre X-Men,
Mas não é só sobre X-Men, né? É sobre política, é sobre direitos minoritários. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Provavelmente meu podcast favorito de quadrinhos, e eu não sou muito de ouvir podcast de quadrinhos. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Depois do final do Terra Zero, né? Eu adorava aquele podcast. Eu não sou muito de ouvir podcast de quadrinhos, né? Podcast de quadrinhos geralmente fala coisa muito mainstream. Eu gosto de coisa mais... Eu gosto também do mainstream, Marvel DC, mas eu também gosto de cavar um pouco mais fundo. O Upstream é um podcast sobre política, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vi um sobre os direitos dos povos indígenas, em que eles se falavam com povos indígenas americanos, canadenses, até chegando nos Inuits, né? Que anteriormente a gente chamava de esquimós, né? Nacional tem o Podtrash, td1p.com. O único podcast que importa, por quê? Porque tem um MesaCast que roubou o nome dos caras, e tipo assim, eu não lembro se são os caras do Pânico ou os caras do Hermes e Renato. Podtrash, o podcast ao qual eu estou me referindo é um só e um só. É um que existe há mais de 10 anos, quase 10 anos, meu Deus, o tempo passa. Anyway, é um que tá aí a mocota. Bruno Gunter, Exumador, Manso, Almighty, Shinkoio, Demetrius, sabe? É um podcast sobre filmes trash, filmes alternativos, filmes underground. Esse é do caralho. Tem esse pessoal, de vez em quando tem o pessoal do MasmorraCast, aparece por lá também. Ouçam MasmorraCast, uma bom. Ouçam podcasts sobre arte underground, meus queridos. Então é esse Podtrash. Se vocês jogarem no YouTube, aparecer o Podtrash, que é um MesaCast, essa praga de MesaCast. Se aparecer esse Podtrash, foda-se esses caras, foda-se. Esse não presta. Podtrash é o podcast de filme. Tem Exumador, tem Bruno Gunter, é o Podtrash. Aí tem o selo de qualidade Podtrash, td1p.com. Horror, medo, desespero. Outro nacional? Bom, Podpah, claro, né? Pô, foda, mas não preciso fazer propaganda dos caras, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu? O do Brown, né? O Mano a Mano. Eu acho que é isso. Eu não sou muito de ouvir podcast, mas esses são os que, tipo, nunca saem do meu celular, né? Faz tempo que não sai nada do Nerd Project, dos meninos do Jcast. Adorava aquele também. É isso. Acho que é isso. Tem mais alguns de música. Tem aquele do Ricardo Alexandre de música, mas eu não vou lembrar agora do nome. Eu sou ruim pra essas coisas. Minha memória não me ajuda, meus queridos. Enfim, eu deixo os links aqui nos comentários, ou eu posto no Instagram. Já me seguem no Instagram? Me seguem lá. Eu vivo postando coisa lá. Vivo postando umas imagens maneiras, uns reviews de gibi. Me sigam. Vai ser maneiro, prometo. Eu acho. Próxima pergunta. Tatuagens. Já disse que gostaria de fazer. Eu tenho medo de agulha, mas esse não é o meu pior problema. Eu não tenho dinheiro pra fazer tatuagem. Tatuagem é cara. Eu sou péssimo pra juntar dinheiro. Mas assim que eu conseguir... Enfim. Eu quero fazer uma tardes, mas... Planos futuros. Planos pra um dia, meus queridos. Última pergunta, porque está um calor do caramba. E eu quero ir tomar uma ducha fria. E eu sou um homem de 43 anos de idade. Então não é muito seguro para que eu fique com calor. Porque eu posso ter problemas cardíacos, não é? Um calorzinho um pouquinho mais forte, o coração, sabe? Você não sabe se você está tendo taquicardia ou se é a foiceira, né? A foiceira já batendo lá 10, 9, 8, né? Então, por via das dúvidas, não vamos dar margem para o azar, meus queridos. Última pergunta de hoje. Jacaré no... Criatura de iniquidade. Vá você. Zé Graça da casa do demônio.
Vá você, vá pra casa do demônio. Vem cá. Vem cá, vem cá. Pronto. É essa que é a parceria que você quer. Essa que é a parceria que você quer. Misturar nacional televisiva, nas ondas do ar, né? Internet. Grosso, miserável, espírito imundo, aposta do principado potestade do inferno. Maldito. Acabou. Voltamos semana que vem com vídeos novos do canal e deem like, sigam, façam todo o protocolo, meus queridos. Tchau. Vá você. Este é Hack the Bear, fica aqui o meu tchau, o tchau do Sebastian. Vá você. É isso. Too sweet. Tchau.